E ele começa justamente falando sobre o maior mandamento, que é o amor. Depois vem o item dai a César o que é de César, que é o que nós vamos falar hoje. E na instrução dos Espíritos ele vai falar sobre a lei de amor, vai falar sobre o egoísmo, sobre a fé e a caridade para com os criminosos. Na noite de hoje nós vamos falar aqui sobre os itens 5, 6 e 7, dai a César o que é de César. Então os fariseus, retirando-se, decidiram surpreendê-lo em suas falas. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, tua opinião sobre isto. Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. E apresentaram-lhe uma moeda, e Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar de tal forma, admiraram sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo ódio ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fizeram disso uma questão religiosa. Um numeroso partido tinha sido formado para recusar o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão atual e incômoda. Sem isso, a pergunta feita a Jesus, cabe ou não a nós pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha. Conforme sua resposta, esperavam provocar contra ele ou as autoridades romanas ou os judeus dissidentes, mas, conhecendo Jesus a malícia deles, evitou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça e dizendo que se desse a cada um o que lhe era devido. Vem introdução, artigos publicanos. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzido de uma situação particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz para agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Condena qualquer prejuízo material e moral causado a outro, qualquer violação dos interesses alheios. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos. Então, o que é que nós vamos observar nessa passagem do Evangelho do capítulo 11? Dai a César o que é de César. Quando a gente observa, a gente vê o quê? Uma questão aparentemente financeira, né? Mas não é apenas uma questão financeira. É uma questão que está extremamente ligada à máxima do Cristo, amar o próximo como a si mesmo. E aí, decorrente desta máxima, vem fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você próprio. Então, vamos refletir um instante sobre essa postura, essa atitude, né, dos fariseus. A gente vai observar que a questão que foi colocada aqui para Jesus, na verdade, essa questão que é colocada aqui, ela é uma questão bastante delicada, para colocar Jesus, vamos dizer assim, numa saia justa, né? Numa situação bastante delicada, e foi uma pergunta realmente maliciosa feita para que, como se fosse um teste, para ver o que é que ele iria dizer. Porque caso ele dissesse, a pergunta foi a seguinte: cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Se ele dissesse que sim, ele iria incitar o ódio, a ira, a revolta daqueles que eram contra o imposto. E se ele dissesse que não, ele poderia ser preso, porque
naquela época, todas as pessoas que iam contra, né, o que era determinado, era preso, era perseguido, e isso poderia acontecer se Jesus negasse o pagamento ao imposto. Mas Jesus sabiamente responde, né, sabendo da malícia, da hipocrisia daqueles que estavam o tentando naquele momento, ele sabiamente pede que se mostre a moeda, né? E pergunta de quem é aquela inscrição que está na moeda. E todos respondem de César. E aí Jesus sabiamente fala: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus quis dizer com isso, né? Nós precisamos viver no mundo de acordo com as coisas do mundo, respeitando as leis dos homens, as leis do mundo, e dessa forma nós estaremos também fazendo a vontade de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus e também, principalmente, seguindo as leis divinas, não é? E aí a gente observa que eles buscavam resolver essa questão, como eu disse, de forma maliciosa. E nesse momento eles não estavam pensando ou se importando com o que iria acontecer com Jesus naquele momento. O que é que eles estavam realmente querendo? Eles estavam incomodados com aquele tributo, com aquele imposto, e eles queriam de alguma forma se livrar daquele imposto e queriam um apoio ou alguém que pudesse dar a eles esse respaldo para que esse imposto não continuasse sendo cobrado. E aí eles projetam tudo isso em cima de Jesus. E aí a gente fala assim, no dia a dia de nossas vidas, muitas pessoas, às vezes por inveja, por orgulho, por egoísmo, ao se depararem com alguém que os incomoda pela sua superioridade, pelas suas vezes superioridade que a gente enxerga, que a gente acha que aquela pessoa é superior, pelo menos que a gente percebe aquela pessoa como superior, e aí buscam colocar essa pessoa em situações embaraçosas para poder denegrir aquela pessoa, às vezes para rebaixar, para humilhar, para pôr aquela pessoa à prova, para ver se aquela pessoa não vai se contradizer, para ver se aquela pessoa, o que aquela pessoa realmente está dizendo, está defendendo, está pregando, se é aquilo mesmo, ou se alguma hora a pessoa vai ficar na dúvida, ou vai se contradizer, né? Então, no nosso dia a dia, nós somos assim e nós agimos dessa forma, né? Quantos de nós já fizemos isso, né? Já julgamos, já criticamos, já buscamos pessoas para que a gente pudesse pôr essa pessoa à prova na tentativa de rebaixar, de humilhar, de denegrir a imagem dessa pessoa, né? E isso pode acontecer nas mais diversas situações da nossa vida, do nosso relacionamento. Isso pode acontecer nas diversas situações da nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. E essa reflexão ela é muito válida, pois não raro podemos estar envolvidos em situações, ora como vítimas, ora como algozes, nesse processo infeliz. Quantos de nós espíritas às vezes já fomos testados, né? Quantas vezes a gente numa roda de conversa, às vezes até entre amigos, e às vezes as pessoas questionam algumas coisas ligadas ao espiritismo, ou então acontece alguma situação que nós como espíritas somos testados e às vezes não passamos no teste, somos reprovados, e tem aqueles que nos apontam assim: você não é espírita, não é? Então assim, a gente precisa entender que somos espíritas, mas antes de sermos espíritas somos seres humanos, encarnados, ainda atrasados, em processo de evolução, aprendendo, né? Errando, caindo, levantando, errando hoje e aprendendo amanhã, sendo testado hoje, sendo reprovado nesse teste e amanhã aprendendo e já passando nos testes, né? Então, é isso que a gente tem que observar, né? Que muitos de nós ainda estamos nessa situação, porque a própria vida ela vai nos expor a essas situações, a diversas situações, onde seremos testados, onde às vezes perguntas serão feitas a nós, no sentido de nos rebaixar, de nos humilhar, de nos comprometer até mesmo
como foi feito com Jesus, né? Sempre que nos reconheçamos algozes, né? Sempre que a gente faça algo que a gente perceba que a gente poderia ter agido diferente, ou que a gente está se permitindo ser o algoz, que a gente tenha a coragem de refazer a nossa postura, evitando os dissabores maiores e buscando superar os sentimentos que nos levaram a uma atitude tão infeliz, e buscando transformar o orgulho, o egoísmo, a inveja em amor ao próximo. Então essa é a nossa missão, é buscar transformar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a inveja, a vaidade em amor ao próximo. E a gente faz isso na nossa vida, no nosso exercício diário, na relação com o outro, na relação com o próximo. É assim que a gente vai aprendendo, né, a ir digerindo os dissabores da vida. E assim a gente vai aprendendo a deixar de ser algoz. E no momento também que a gente se reconheça como vítima, que a gente também reflita sobre a postura de Jesus, que a gente também reflita sobre essa passagem de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em quantas inúmeras situações nós estamos chamados no dia a dia a ter essa sabedoria que Jesus teve. E muitos de nós, às vezes, temos a sabedoria. Às vezes já estamos capacitados, já fomos treinados para pôr essa sabedoria em prática, e muitos de nós ainda não conseguimos. Então, que a gente possa realmente, no momento que a gente se veja como vítima, né, que estamos sendo testados, que o outro está nos referindo a nós com malícia, às vezes até tentando denegrir a nossa imagem, ou até tentando denegrir a imagem da doutrina espírita, que a gente possa refletir, né? E às vezes é melhor silenciar do que brigar, do que enfrentar, do que levar tudo a ferro e a fogo. Às vezes é melhor silenciar, esperar a coisa acalmar, o tempo passar, para que o outro possa também refletir, analisar o seu papel, o que foi dito, o que foi feito, e eu também possa avaliar a minha postura, a minha atitude. E que aí a gente possa aprender junto, crescer junto, né? Porque muitas vezes a gente consegue perceber a malícia dos outros. E, infelizmente, eu posso mudar a mim, mas eu não tenho o poder de mudar o outro. E a gente queria ter esse poder, né? Porque a gente acha que o problema é o outro, não sou eu. Quando, na verdade, o problema não é o outro. O problema é a forma como eu enxergo o outro. O problema é a forma como eu vou lidar com o outro. Então, quando eu estiver no momento de sendo vítima, que eu possa refletir sobre a passagem de Jesus, sobre a atitude de Jesus, a postura de Jesus de humildade, a postura de Jesus de chamá-los de hipócrita, mas em nenhum momento expô-los. Chamá-los de hipócrita, perceber a malícia dos outros, mas em nenhum momento rebaixar o outro, humilhar o outro ou querer denegrir a imagem do outro. E quando a gente for algoz, que a gente possa perceber e nos recompor, nos refazer a nossa postura, que a gente possa enxergar logo que naquele momento a gente não está sendo usado como instrumento para o bem. Porque quando a gente está sendo usado para tentar o outro, ou na tentativa de humilhar e de rebaixar o outro, nós não estamos sendo instrumentos de bondade, nem do bem. Nós estamos sendo instrumentos do escândalo. Como diz o próprio Evangelho, o escândalo ele é necessário, mas ai pelas mãos de quem venha o escândalo. Que a gente nunca perca isso de vista, que a gente nunca perca o foco disso. Que nós, não é porque somos espíritas que somos perfeitos e estamos livres de passar por tudo isso, de forma alguma. Assim como Jesus foi tentado, nós também estamos sendo tentados na nossa vida, no nosso dia a dia, estamos sendo testados a todo momento e a todo instante. E que a gente mostre que nós estamos ainda em aprendizado. E que a gente, no momento do teste, no momento da prova, no momento de ser vítima ou de ser algoz, que a gente mostre que a gente está aprendendo. Mesmo que a passos lentos, a passos de tartaruga, mas que a gente mostre que a gente está aprendendo. Que a gente possa
usar o conhecimento que nós já temos da casa espírita, dos estudos, das palestras, das leituras do Evangelho, do Livro dos Espíritos e de tantos outros livros da literatura espírita, que a gente possa pôr em prática um pouco daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente está aprendendo. Que a gente não seja espírita só de ideias, que a gente seja espíritas na prática, no nosso dia a dia. Que a gente compreenda o que é passado para a gente, compreenda o conhecimento, o ensinamento, as ideias, que a gente interiorize essas ideias para dentro do nosso coração e que a gente transforme isso em prática no nosso dia a dia em forma de amor e de caridade. Que a gente possa ser espírita verdadeiramente, não só de ideias, não só de palavras, mas que a gente seja espírita nas atitudes e que a gente seja espírita principalmente dentro de nós, lutando, buscando lutar contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, lutando contra aquilo que nós sabemos que é o grande mal da humanidade e que é aquilo que nós sabemos que nos faz mal e que faz mal aos que nos cercam também. Então, a minha responsabilidade é que eu me modifique, é que eu modifique a forma como eu vejo o outro. Não é o outro que tem que mudar, não é o outro que tem que se modificar. Ele vai mudar, ele vai modificar na hora que ele vê necessidade, que ele tiver consciência disso. Mas eu, que já estou vindo aqui, que já tenho uma certa consciência, sou muito mais cobrada do que o outro que não tem consciência nenhuma. Eu que já venho aqui, que já estudo, que já leio, eu já tenho uma noção, uma consciência bem maior do que o outro. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, o meu papel é eu me transformar interiormente, combatendo em mim o orgulho, o egoísmo, a vaidade e principalmente combatendo dentro de mim aquele lado que só vê o negativo do outro. Porque às vezes a gente só enxerga as coisas ruins no outro, não enxerga as coisas boas. Então, como Jesus, ele reconhecia a malícia, a astúcia, a hipocrisia daqueles fariseus, não é? Quando ele declara: hipócritas, por que me tentais? Ele sabia que os fariseus eram maliciosos. E isso é importante ressaltar porque muitas vezes achamos que para amar o próximo a gente tem que fechar os olhos aos erros do próximo. A gente tem que botar um óculos lá cor-de-rosa, né, e enxergar o mundo todo lindo cor-de-rosa. E não é bem assim, né? A gente tem que enxergar a pessoa como ela é e como ela se apresenta naquele momento para nós. Não é porque eu vou amar meu próximo, então eu tenho que achar meu próximo lindo, maravilhoso o tempo todo e não enxergar os erros dele, as falhas dele. Não é isso. Porém, se a gente negar a ver e a ouvir às vezes a mensagem do outro, tem alguém que a gente não é muito simpático, aí a gente lá vem fulano com aquelas conversas de novo, lá vem fulano com aquela história de novo, não aguento mais ouvir isso. Cadê a caridade? Cadê a paciência? Como é que a gente pode ajudar o outro se a gente não ouvir o que o outro tem a dizer? Como é que a gente vai poder ajudar o outro se a gente só enxerga, se a gente finge que o outro não tem defeito? Se a gente só está querendo ver o lado bom do outro, sendo que todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. O que a gente precisa se preocupar é não deixar o lado ruim sobressair sobre o bom. Quer dizer, eu preciso mostrar muito mais as minhas qualidades, eu preciso fazer com que as minhas qualidades sejam muito mais evidentes do que os meus defeitos. Essa é a minha busca. Mas não é que eu queira camuflar os meus defeitos ou esconder os meus defeitos. Não, esses aí eu mostro para mim e vou trabalhando. Agora, aos outros, eu preciso mostrar mais o meu lado bom. Porque o outro, ele precisa me perceber como uma pessoa boa. Principalmente aqueles que me antipatizam. Principalmente aqueles que não gostam de mim. Que demonstram claramente que não tem nenhuma simpatia por mim. Então, quando a gente fala de amar o próximo, não é enxergar só o lado bom do próximo. Não é colocar uma venda para que a gente não enxergue os defeitos, os erros, as falhas do outro. Não, nós vamos enxergar tudo isso, mas nós vamos aprender a lidar com o outro e a amar o outro do jeito que ele é. Com os erros, com as falhas, com as imperfeições, com as qualidades, com tudo. Com o pacote todo pronto. Então nós temos que aprender a amar o outro do jeito que ele é. Ele pode se melhorar, ele pode se modificar,
mas isso é responsabilidade e compromisso dele. Eu preciso me trabalhar para enxergar ele de outra forma. Então, como é que eu vou mudar a minha relação com o outro? Se às vezes eu acho que o outro é um ser desagradável a mim, que a conversa do outro me enche o saco. Onde está a nossa paciência, a nossa caridade? Onde está o nosso amor ao próximo, a nossa vontade de ajudar o outro? Já que a nossa relação é um pouco cheia de diferenças, eu, que tenho mais conhecimento, que tenho mais consciência, que você com certeza mais cobrado, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que enxergar os erros, as falhas, os defeitos do outro, mas eu também preciso trabalhar em mim a forma como eu enxergo o outro. Eu preciso me tornar uma pessoa indulgente. Eu preciso praticar a indulgência, porque aí sim eu vou estar no caminho certo do amor ao próximo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não quero ter paciência para ouvir o que o próximo tem a me dizer? Se eu acho aquela conversa uma chatice, desagradável, fulano é baixo astral, fulano é mal-humorado. Sim, o que é que eu posso fazer para que fulano perceba que a vida não é assim como ele está enxergando, que as coisas não é bem assim como ele está falando? Tem gente que realmente é muito negativa, pensa negativo, age negativo, fala negativo, né? Conversa coisas às vezes que não tem nada a ver, mas eu preciso às vezes, através do meu exemplo, demonstrar a paciência, a tolerância, a caridade, a bondade e mostrar ao outro que a vida pode ser diferente, que ele pode enxergar a vida diferente, que a conversa dele, a palavra que ele usa pode também ser dita de forma diferente, que a vida não é tão escura como ele está enxergando, não é? Então a gente pode ajudar o outro, mas eu só posso ajudar o outro se eu conseguir me aproximar dele, se eu conseguir quebrar essa barreira que está entre a gente. Eu posso ajudar o outro se eu conseguir enxergar e ser indulgente com os defeitos do outro. Então assim eu vou poder ajudar o outro. Mas se eu excluo o outro da minha convivência, se eu me afasto do outro, se eu não quero nem saber, eu não estou ajudando a nossa relação e nem muito menos praticando o amor ao próximo. E Jesus, além de clarificar a intenção dos fariseus naquela época, ele vai oferecer aos fariseus uma lição, que é justamente a lição do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, faça ao outro tudo aquilo que gostaria que te fizesse. Essa é a lição, essa é a mensagem do Evangelho da noite. Se alguém te pedir um emprestado e você quer receber o dinheiro, seja um bom pagador também. Se você gosta que as pessoas tenham paciência com você, aprenda a ser paciente também. Se você gosta que as pessoas te compreendam, te perdoe, aprenda a compreender o outro e a perdoar o outro. Se você gosta que as pessoas te aceitem como você é, com seus erros, com as suas falhas, com seus defeitos, com as suas qualidades, com os seus momentos de alegria e de tristeza, aprenda a aceitar o outro também com os seus defeitos, com as suas qualidades. Aprenda a enxergar o outro com os olhos que você gostaria que o outro lhe enxergasse. É assim que a gente precisa agir na vida e no mundo, principalmente nesse mundo atual tão conturbado, com tantos problemas e tantas inversões de valores que nós estamos vendo por aí. E aí nesse momento, naquele momento de conversa, Jesus ele vai oferecer uma lição não só a todos que estavam lá, principalmente aqueles espíritos, né? Ele vai oferecer não só uma lição, mas um convite para que todos fossem chamados à transformação, através da reflexão de que poderiam fazer sobre a postura que escolheram adotar naquele momento. Então, além de ele ter dado uma lição, ele também convida todos a fazer uma reflexão, uma transformação da atitude que teve naquele momento. Acolhendo no íntimo a lição, se voltariam em primeiro lugar a si mesmo, porque o que é que aconteceu depois que ele falou tudo isso? Todo mundo, ouvindo falar de tal forma, admiraram sua resposta e o deixaram, e deixando-o se retiraram. Então o que é que eles fizeram? Silenciaram e se retiraram. E aí buscando justamente encontrar o parâmetro de suas ações para com os outros.
inclusive em relação a Jesus. E aí, a quem a gente vai responsabilizar aquele sentimento de malícia, de astúcia dessas pessoas? A cada um deles. A gente não vai responsabilizar isso a ninguém. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. E aí, a gente vai ver que os nossos sentimentos íntimos é que nos move nesse momento. E que quando a gente quando as pessoas perceberam que fizeram besteira, aí deixaram Jesus lá e se retiraram. E aí cada um vai para o seu interior. E aí começa a refletir sobre a sua postura. É assim na nossa vida. Quantos de nós fazemos besteira, né? E ao longo do dia, às vezes a gente não se dá conta, mas na hora que a gente serena, silencia, a nossa consciência nos cobra. A nossa consciência às vezes nos cobra a tal ponto de nos gerar remorso, arrependimento, e às vezes a gente olha para um lado e para o outro e fica sem saber o que fazer para consertar aquele erro. A primeira coisa é o arrependimento. A segunda coisa é você dar um passo em direção ao pedido de perdão. Vamos pedir perdão, pedir desculpa, mas não pedir por pedir da boca para fora. Pedir para que o nosso coração fique em paz. E para que o nosso coração possa ficar em paz, o pedido de desculpa e de perdão, ele precisa ser verdadeiro. E não adianta eu pedir desculpa hoje e fazer tudo de novo amanhã. Eu preciso me policiar, me vigiar, para que o que eu fiz hoje, amanhã eu não venha fazer de novo. Porque é só assim que eu vou crescer, que eu vou melhorar. É só assim que eu vou conseguir evoluir. Se eu insistir todos os dias nos mesmos erros, em estar julgando todo mundo, condenando todo mundo e me achando perfeita, ótima e maravilhosa, eu nunca vou trabalhar o orgulho dentro de mim. Se eu sempre estiver dando desculpa para os meus erros, eu nunca vou estar trabalhando o orgulho e o egoísmo dentro de mim. Então eu preciso enxergar os meus erros, trabalhá-los e me transformar numa pessoa cada vez melhor. Essa é a atitude do verdadeiro espírita. Então que a gente possa, nesse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, momento de muitas dúvidas, incertezas, insegurança, momento onde o medo está tomando conta das pessoas, onde às vezes o desespero, a melancolia, né? E tantas outras coisas, a depressão está tomando conta das pessoas, que a gente possa se interiorizar e que a gente possa perceber o que está lá no nosso íntimo. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso trabalhar dentro de mim nesse momento? O que é que eu já consigo enxergar, já consigo perceber de erro, de falha, de defeito meu, que eu já posso me trabalhar, que eu já posso me melhorar, que eu já posso buscar, né, trabalhar esse erro, esse defeito e principalmente não estar incorrendo mais nesse erro e nesse defeito. Buscar o meu melhor, buscar me melhorar interiormente. Então esse momento é um momento de reflexão. O evangelho, a mensagem da noite, nos conclama uma reflexão. Eu estou sendo vítima ou eu estou sendo algoz? Se eu estou sendo vítima, qual está sendo a minha postura? E se eu estou sendo algoz, qual está sendo a minha postura? Será que eu estou sendo o primeiro a atirar a pedra? O primeiro a julgar, a criticar, a querer denegrir, rebaixar o outro? Ou será que eu estou também me omitindo diante dessas situações, desses contextos? Então, qual está sendo a minha postura? Será que a minha postura, ela não pode melhorar? Ela não pode se modificar? Será que eu, como algoz, eu não posso perceber essa postura e reformular essa postura? Será que eu, como vítima, eu também não tenho a minha oportunidade de aprendizado? Então, que a gente possa refletir sobre tudo isso nessa noite, porque Jesus, naquela época, foi vítima, né? Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Então isso foi uma tentação, uma pergunta extremamente maliciosa, e Jesus sabiamente responde. E nós, né? Aí vocês podem pensar assim, mas ela está comparando a gente com Jesus. Jesus está bem acima da gente, realmente. Mas Jesus, ele veio, ele reencarnou, ele mostrou que não é impossível. Ele mostrou que somos todos espíritos em processo de evolução. Ele nos deu o exemplo de como ser, de como agir, do que fazer. Ele veio nos mostrar as leis divinas.
através da sua prática no bem, na caridade, dos teus ensinamentos. E a gente tem esse modelo para seguir. Em toda e qualquer situação, a gente precisa, antes de tudo, perguntar qual o sentimento que me move. Eu venho para o Luz e Harmonia fazer palestra, qual o sentimento que me move? O que é que me motiva profundamente em estar aqui hoje, na noite de segunda-feira? O que é que me motiva estar em casa, assistindo pelo Instagram essa palestra? O que é que me motiva a vir para cá, ajudar o próximo, servir? Ou eu venho para cá por orgulho, por vaidade, para querer me exibir, me aparecer? Porque tem vários objetivos no nosso íntimo e a gente precisa a todo momento estar atento e vigilante a isso. E mais ainda, eu já estou conhecendo as leis divinas, eu já estou tendo conhecimento dos ensinamentos do Cristo. O que é que eu estou fazendo desse conhecimento? Eu estou pondo em prática essas leis? Eu estou buscando seguir essas leis? Eu estou pondo em prática esses ensinamentos do Cristo? O que é que eu estou fazendo de todo esse arcabouço teórico que eu estou tendo? Eu preciso me perguntar sobre isso e preciso refletir sobre as minhas posturas na minha vida e no meu dia a dia. Trazendo essa mensagem para os dias atuais, nós vamos ver que isso nos remete ao conceito de cidadania. Tão badalado, tão falado na nossa vida, no nosso dia a dia. O cidadão é aquele que reivindica e vive os seus direitos, tanto quanto vive e cumpre os seus deveres, garantindo igualdade aos outros. E por outros, entenda-se, tanto as pessoas, parente, amigo, inimigo, quanto as instituições, as instâncias da nossa vida social, os governos, empresas, a casa espírita, a sociedade de modo geral. Então nós temos, como cidadãos, direitos, mas também nós temos deveres, né? E a gente tem direitos e tem deveres para que a gente possa garantir a igualdade a todos, né? Aos outros. E a gente entenda por outro todos que nos cercam, parentes, amigos, vizinhos, chefe, marido, mulher, filho, sogra, genro, colegas de trabalho, inimigos, aqueles que me perseguem, né? Que me fazem ser vítima de muitas situações. E além disso, nós também temos esse compromisso com as instituições e as instâncias da sociedade, com os governos, as empresas, a casa espírita, o templo religioso que eu participo, a sociedade de um modo geral. Então nós temos direitos e deveres enquanto cidadãos em relação a todas essas instâncias. E ainda quando o outro não cumpra as suas obrigações, se o outro não cumprir o papel dele de cidadão e o cidadão se veja prejudicado por isso, não deixa este de cumprir os seus deveres, zelando para não causar nenhum prejuízo moral ou material ao outrem, já que o seu parâmetro de ação não é mais o seu comportamento externo, o comportamento externo do outro, mas os seus valores, os valores internos que o alimentam. Então, quando a gente fala de cidadão, o que é que ele está dizendo aqui pra gente? Que nós temos obrigações, né? Quando o outro não cumprir essas obrigações, isso é um problema do outro. Mas mesmo assim, eu não posso deixar de cumprir com as minhas obrigações, com os meus deveres, né? E a gente sabe que existe um limite, porque o meu direito, ele vai começar onde vai até o limite do outro. Isso também está no Evangelho. Então, assim, o meu dever, ele está restrito ao meu limite. Eu não posso ultrapassar esse limite, né? E interferir no limite do outro. Então, ainda que o outro não cumpra com as suas obrigações, eu sou chamada a cumprir com as minhas. E eu devo zelar para não causar um prejuízo maior a ninguém, a quem quer que seja, tanto um prejuízo material como um prejuízo moral. E quando eu faço isso, eu não tenho como parâmetro o outro não é mais o meu exemplo, eu tenho como parâmetro os valores internos que eu fui adquirindo, que eu fui conquistando durante a vida. Então, se a gente já tem esses valores internos, a gente vai ser chamado a cumprir com as nossas obrigações, independente do outro. Ah, mas ninguém atravessa a rua ali na passarela, ninguém atravessa
na faixa de pedestre. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Então eu também vou passar lá em qualquer lugar, vou passar debaixo da passarela. Aí nós temos que entender quais são os nossos deveres e as nossas obrigações. É porque todo mundo está fazendo o que eu também tenho que fazer? E por que eu não posso ser o exemplo do que é correto ser feito? Pensando no bem maior de todos. O dia em que as pessoas se pautarem por essa máxima, o amor do próximo estará sendo vivido plenamente em todas as instâncias da vida e a Terra será um lugar de crescimento profundo e constante pela mútua ajuda que todos nós nos daremos. Então, quando a gente compreender esta máxima de que cada um tem os seus direitos e os seus deveres e que eu devo cumprir com os meus deveres independente do outro, se o outro está cumprindo ou não, eu devo, se o outro está sendo justo ou injusto comigo ou não, eu preciso cumprir com os meus deveres e com as minhas obrigações. Eu tenho o dever de pagar a água, a luz, o IPVA e tantos outros impostos e tributos que nos são cobrados. Ah, meu vizinho não pagou, eu também não vou pagar. Fulano não pagou, não aconteceu nada com fulano, eu também não vou pagar. Essa não é a postura do verdadeiro cristão e do verdadeiro espírito. Nós precisamos viver no mundo de acordo com as coisas do mundo. Se o mundo nos traz regras, nós devemos viver de acordo com as regras do mundo. Porque a partir do momento que eu ponho em prática os ensinamentos do Cristo e que eu quero viver de acordo com as leis divinas, em nenhum momento eu vou infringir as leis da terra. Em nenhum momento eu vou infringir as leis que regem a vida material. Que a gente possa estar ciente disso. Então, que a gente comece hoje, agora, nesse exato momento, cada um de nós, esse sublime exercício de respeito ao próximo. Porque quando a gente age dessa forma, a gente está respeitando o próximo, a gente está respeitando o limite do próximo também. A gente está respeitando o próximo como o próximo do ensinamento de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Então, assim eu estou exercitando esse amor. Assim eu estou, pelo menos, buscando, tentando. Estou na direção, no caminho certo de exercitar esse amor. E aí a gente vai trazer algumas questões. Como é que a gente pode aplicar esses ensinamentos de Jesus nos dias atuais? Todas as máximas de Jesus são aplicáveis na nossa vida, no nosso dia a dia, nos dias atuais, nos dias de hoje. Nunca os ensinamentos de Jesus esteve tão atual como está hoje no contexto, na vida que nós temos hoje. O uso do equilíbrio, do bom senso que deve existir entre os nossos afazeres comuns na vida e principalmente na nossa vida espiritual. Então a gente deve estar sempre usando o equilíbrio e o bom senso em tudo aquilo que a gente estiver fazendo. Tudo que a gente fizer, a gente precisa do equilíbrio e do bom senso, porque um não vai caminhar sem o outro. Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Como às vezes é difícil, não é? A gente passa na rua, vê alguém com fome, com sede, às vezes deitado na calçada, ninguém chega perto, pensa que está até bêbado ali, que está ali na sarjeta. Ninguém chega perto e pergunta, está com fome? Quer água? Quer comida? Está sentindo alguma coisa? Passou mal? Às vezes não é nem um mendigo, é alguém que passou mal na rua, mas a gente já vai julgando. E por que a gente não chega lá perto? Se fosse um de nós que tivesse caído na rua, a gente ia se sentir bem dos outros estarem nos julgando como, ali é bêbado, ali é um mendigo, ali é uma pessoa que qualquer, que a gente não está dando a mínima importância e o mínimo valor. Será que a gente gostaria que agissem assim conosco? Eu estou dentro da minha casa, no conforto do meu lar, né? Eu tenho cobertor para me aquecer, tenho comida quentinha para comer, gostosa, feita com todo amor e carinho. Mas por que eu não penso que tem gente lá fora que não tem nada disso? Não tem um teto para morar, não tem um cobertor para se enrolar, não tem a comida gostosa e quentinha para comer, né? Enquanto a gente tem tudo isso, então tá ótimo para mim. Mas eu preciso entender que lá fora existem pessoas que não têm nada disso. E qual é o meu papel enquanto cristão, enquanto espírita? É chegar em casa e fingir que lá fora não existe ninguém? Que não existe ninguém que está passando por nada disso? Porque dessa forma estarei agindo de forma egoísta, não é mesmo? Quantas pessoas precisam de nós, dependem de nós, esperam alguma atitude de nós e às vezes a gente decepciona o outro. Às vezes o outro está esperando, fulano vai tanto para o centro, fala tanto de amor, de caridade.
Eu esperava que fulano fosse mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, que usasse mais o bom senso, né? E fulano, no entanto, às vezes está pisando na bola, está deixando a desejar, está decepcionando. Então, que a gente possa analisar qual é a minha postura. Se eu estivesse no lugar de fulano, o que é que eu gostaria que fizessem a mim? Será que eu gostaria que me apedrejassem? Que me julgassem? Né? Se eu fosse um daqueles fariseus lá da época de Jesus, como é que eu gostaria que Jesus tivesse me tratado naquela época? O que é que Jesus poderia ter feito contra mim naquela época? E Jesus não fez. Então a gente precisa entender que esse é o dai a César o que é de César. Esse sim é o dai a César o que é de César. Com esse ensinamento, então, Jesus nos deixa clara a legitimidade dos nossos deveres civis, como é o caso dos impostos, das obrigações que nós temos aqui na vida material. Nos dias de hoje, cada vez mais atual esses ensinamentos. E com o advento da internet, o mundo vai passando por uma revolução. Há um enorme fluxo de informação, de conhecimento, torna-se cada vez mais expressiva, né? A linha que separa a vida real da vida virtual. E a gente viu isso agora na pandemia, ainda mais presente, ainda mais nitidamente. E aí a gente compartilha arquivos, ideias, troca mensagem o tempo todo, em tempo real, milhões de e-mails enviados todos os dias, vende, se compra pela internet, pessoas conhecem outras pessoas, namoram, noivam, se casam, e aí a gente pensa que tá tudo lindo, maravilhoso, tudo às mil maravilhas, mas nem tudo são flores, né? E um hábito comum de muitos usuários da rede mundial de computadores é justamente fazer o download de músicas, de vídeos, às vezes de livros inteiros, sem atentar para a questão dos direitos autorais, as taxas que deveriam ser devidamente pagas para que você tivesse acesso àquelas obras, né? Tudo isso é dar a César o que é de César, né? E em outra esfera, sonega-se imposto, os quais são necessários para garantir aos cidadãos direitos como moradia, educação, lazer, saúde. Então, quando a gente está sonegando imposto, a gente está tirando esse direito de muita gente. Direito à educação, ao lazer, à diversão, à moradia, à saúde. Há ainda outros hábitos que, por tão comum, quase se tornam naturais, mas que estão longe de serem hábitos morais. Por exemplo, sairmos alguns minutos antes de se encerrar o expediente, apanhar um livro emprestado e não devolver. São coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, tão corriqueiras que a gente não se dá conta, mas que está dentro dessa lei aqui, da César o que é de César, né? Se eu tomei emprestado, eu preciso devolver. Se eu recebo o salário para bater meu ponto todo dia às 6 horas, por que eu tenho que sair 5h30? Né? Então, dai a César o que é de César. Eu preciso cumprir com o meu compromisso, com a minha responsabilidade, com as minhas obrigações. Outros ainda, como perceber que o troco veio a mais, né? E vai dividir, não, ó, veio R$2 a mais, veio R$5 a mais, então a gente tem que devolver, ou então achar alguma coisa que não nos pertence e ter que devolver. Afinal de contas, o que é que a gente sempre fala? Achado não é roubado, né? Assim que a gente fala. Então, onde é que está a prática do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Porque a gente pode estar fingindo que está se enganando, mas a gente não engana nem a Deus nem a nossa consciência. Ela um dia vai nos cobrar. Então, todas essas questões são questões que estão dentro do contexto do Evangelho de hoje. Os nossos deveres para com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Isso é realmente extremamente importante. Afinal, se não procuramos nos ajustar às leis humanas, como podemos nos ajustar às leis divinas? Se a gente não está conseguindo se ajustar aqui na Terra, nas leis da Terra, como é que a gente vai poder se ajustar às leis divinas, né? Que são muito mais completas, mais abrangentes, né? E que nos cobram uma postura moral e interior muito maior do que essas leis terrenas. Pensemos nisso e percebamos o quanto nossas ações, por vezes, estão baseadas num automatismo cultural, no qual certas tendências não moralmente corretas são aceitas como se fossem. É a questão da inversão dos valores do mundo de hoje, não é?
o certo se transforma em errado. Às vezes a gente está assistindo um filme, uma novela, e quando pensa que não, a gente está torcendo pelo bandido, não é? Então, que a gente possa analisar e avaliar as nossas posturas em relação a todas essas questões. E aí eu vou dar uma puladinha aqui nessa parte e vou pedir a vocês para que a gente possa ir já encerrando, né, a nossa fala na noite de hoje, que a gente possa analisar essas palavras aqui da relação de Cristo e César. A doutrina dos Espíritos vem ensinar um novo caminho para que a vida terrestre ofereça mais ampla criação de valores espirituais para a vida maior. Se antes, desconhecendo-a, os homens conseguiam avançar razoavelmente, lidando afanosos em todo o período da existência em prol da evolução de si mesmo, através de esforços físicos contínuos, em determinado setor dos interesses de César, hoje, conscientes dos princípios espíritas, é possível produzirem muito mais para as nossas almas e para a humanidade através do esforço contínuo em determinado setor dos interesses do Cristo, sem detrimento dos deveres comuns. Então, se naquela época era possível fazer muito, hoje a gente pode fazer muito mais do que o que foi feito naquela época. A renascença moral dentro da própria alma é o movimento mais importante para a criatura. Sem fantasias ou superstições tendentes ao fanatismo cego, nada de fanatismo, fé raciocinada. Não mais vale para o espírita deixar-se absorver inteiramente por um emprego humano, por uma profissão digna, por uma posição social ou por uma liderança de vantagens terra a terra, conquanto respeitáveis. Então isso tudo é necessário, a gente precisa respeitar tudo isso. Mas isso só a gente sabe que não basta. A gente sabe que o nosso interior, que o lado moral é extremamente necessário. Acima de qualquer circunstância transitórias entre os homens, prevalece para ele a inadiável necessidade de melhorar-se intimamente, atento à vida real que eu espero no futuro. Então eu tenho uma vida que me espera no futuro. Eu tenho um futuro que vai cobrar de mim o que eu estou plantando agora. Como hoje eu tenho um presente que está cobrando de mim o que eu plantei lá atrás. O espírita não menosprezará a execução de suas obrigações na sociedade perante o reduto doméstico e à frente das lides profissionais, que aceitará naturalmente como graves pontos de honra, tanto quanto não esbanjará talentos e responsabilidades que lhe forem situados nas mãos. Entretanto, não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades e recursos outros exclusivamente nisso. Alcançará a visão para o mais alto, buscará elevados objetivos mais além, demandará com todas as suas forças a edificação da fraternidade legítima onde estiver. Então o espírito ele vai saber que tudo isso é necessário. Os títulos, os cargos, o trabalho, a responsabilidade, o compromisso, tudo isso faz parte da minha vida, mas eu jamais vou dedicar meu tempo, meu compromisso só a isso, não é? Eu vou dedicar a minha saúde, a minha inteligência, o meu tempo só a isso. Eu sei que existe algo maior também que precisa de mim e que eu preciso dar atenção a esse algo maior. Relembremos que Jesus nos recomendou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que o lícito e necessário. Então que a gente dê a César aquilo que é lícito e necessário. Então se é necessário que eu dê 5, que eu dê 5 e não 6. Então que eu tenha essa consciência, né? De que eu tenho que dar a César aquilo que é lícito e que é necessário. Portanto, espíritas irmãos, doemos a César personificados nas existências passageiras do mundo, o respeito e a colaboração digna a que estamos debitados pela própria natureza, mas sobre qualquer roupagem exterior com que nos caracterize, saibamos viver para o Cristo e a fim de que estejamos efetivamente na construção do reino de Deus. Então, que a gente possa doar o nosso tempo, né, para tudo isso, não só para nos dedicar à vida material, mas principalmente à vida moral, né, a nossa transformação íntima. E que a gente possa principalmente
né? Dai a César o que de César, mas dai a César aquilo que é lícito e necessário. Que a gente doe a mais o amor, o perdão, a caridade, a bondade. Mas no mundo material, que a gente dê a César o que é de César, aquilo que é lícito e necessário. Né? Que a gente corra atrás do que é necessário. E que a gente corra atrás do além necessário na nossa transformação moral, na nossa vida espiritual. Certo? Pra gente encerrar, quanto tempo eu tenho mais ainda? Acabou? A gente vai encerrar, né, agradecendo a todos pela paciência, pela participação, pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite. E eu gostaria de encerrar, né, fazendo a prece de Cáritas, tão conhecida de nós. Mas antes eu quero lembrar vocês da palestra do tema da semana que vem. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 9, características do verdadeiro profeta. Esse é o tema da semana que vem. Que vocês possam já ir atualizando e já possam ir também fazendo as leituras. Então, que Deus nos abençoe e a gente vai encerrar com a leitura da prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que busca a verdade. Pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, Senhor, de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santíssima imagem. Muita paz.